Deus ele nos concede de estar estudando a sua palavra. E antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que puder, né, feche os olhos, curve sua cabeça, oremos. Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por nos sustentar até aqui. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir esse estudo, tudo o que for dito, e que o Senhor possa nos trazer esclarecimento, Pai. E que esse ensino não fique apenas no nosso entendimento, mas que nos ajude também a praticar o Teu Evangelho, a sermos mais parecidos com Cristo. Que o Senhor possa tomar tudo o que foi dito aqui e preparar o nosso coração para receber a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos, como de costume, nós sempre falamos aqui sobre algumas programações, né, que temos do ensino religioso. Aos domingos, 8 horas da manhã, né, temos a nossa EBD aqui na unidade de Jardim Primavera, e nas demais unidades começa às 9 horas. Então, é mais uma oportunidade, mais um momento em que nós temos de aprender da palavra de Deus, né? Então, eu te convido a estar. Você que puder, chegue um pouquinho mais cedo, porque nós sempre temos um café da manhã para nós estarmos em comunhão antes de nós iniciarmos o nosso estudo. Você que ainda não sabe, a nossa igreja ela tem um cronograma de leitura, né, da Bíblia, onde nós lemos em conjunto, né, e todo o material que nós temos, tanto na Terça do Crescimento, na EBD e no G6, são baseados nessa leitura. Nós estamos atualmente no 2º livro de Samuel, então eu quero te convidar a acompanhar, né, essa leitura, porque é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, não deixe de acompanhar também esse cronograma. Você que quer ter acesso a isso, você pode nos mandar mensagem aí no comentário, que a gente vai te enviar com o maior prazer para você estar acompanhando conosco, tá? Hoje, nós temos a presença de um convidado muito ilustre, né? Pastor Eliseu Fernandes, que é mestre, né, em teologia bíblica e está fazendo o seu doutorado, e eu vou deixar que ele se apresente para todos nós. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Trabalhei culto no Antigo Testamento a partir dos Salmos, e agora no doutorado estou fazendo também a exegese e tradução, só que a partir do Novo Testamento. Estou trabalhando autoridade e paternidade espiritual nos escritos antigos. É a minha tese de doutorado na área de teologia bíblica, e eu espero poder colaborar e produzir fé no seu coração a partir desse nosso estudo dessa noite. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, né, um pouco sensível, mas muito importante, que está baseado, e eu já quero te convidar a deixar a sua Bíblia aberta no 2º livro de Samuel, né, capítulo 11. A gente vai basear esse estudo no capítulo 11 e no capítulo 12, né? E a gente vai falar sobre o pecado de Davi, né, quando o coração ele se afasta de Deus, né? Eu até estava conversando com o pastor Eliseu, né? Normalmente eu costumo participar mais um pouco, mas eu hoje vou estar mais como um aluno que está aqui para ouvir, né? Devido à importância que o pastor Eliseu tem. E no capítulo 11, vai para os irmãos já começarem a ser inseridos, né, no que a gente vai falar. Capítulo 11 está num período de guerra, em que normalmente os reis, né, estão batalhando, e Davi ele está no palácio, né, e
isso, por si só, já é o início, né, de um grande erro que Davi vai cometer. E na dinâmica ali, né, dessa história, Davi, ele vai, além dessa ociosidade de ele estar no palácio enquanto ele deveria estar na guerra, agora ele vai olhar, né, desejar e agir, né? E isso nos lembra até em Gênesis, né, com o pecado, o primeiro pecado, vamos dizer assim, e a gente vai ver o quanto é perigoso nós estarmos distante daquilo que Deus ele nos dá como chamado, como propósito. E eu quero já passar aqui para o pastor Eliseu. Pastor, no capítulo 11, no início, começa falando sobre um tempo em que os reis saem para a guerra, né? E Davi ficou em Jerusalém. O senhor pode nos explicar melhor sobre essa situação, né? E como isso demonstra o início do erro do rei Davi? Perfeito. Vamos lá, vamos entender então primeiro a cronologia. É possível que essa narrativa tenha um reflexo na narrativa dos valentes de Davi. Em uma dessas narrativas, Davi quase morre e aí se fala os soldados falam para Davi: você não vai mais à guerra conosco para que não se apague uma lâmpada de vela. Então, aquela que não fiz uma tradução no texto, mas é possível então que esse texto possa refletir uma realidade de uma certa idade Davi em relação à guerra. Então, uma autoproteção do rei seria deixá-lo ali em Jerusalém. Bem, segundo ponto, o tempo que os reis vão à guerra é primavera. Primavera pode ser ali março, abril. Uhum. Então, alguns indícios do texto, exemplo, em Juízes 6, Gideão malhava o trigo no lagar. Lagar é uva, é julho, trigo é maio. Então, está mais ou menos próximo. Então, Davi está mais ou menos ali em Nissan, mais ou menos no mês de Nissan, o próximo a isso. E, ou no quase morte, ou por alguma questão, ele não vai, mas envia Joabe para a batalha ali, no lugar dele. Bem, primeiro ponto a observar ou seria extremo cansaço, ou seria negligência. Como o texto hebraico deixa as possibilidades no ar e não fecha a questão, ele apenas serve como uma prolepse. O que é prolepse? É um adiantamento de um fato. Ele vai adiantar um fato, que é a guerra. Uhum. E a guerra ali, com os filhos de Amon, aquelas questões todas, que ele não vai. Então, os textos bíblicos, muitas das vezes, são recheados de prolepse, explicando, dando outro exemplo. Sansão briga com os pais e diz que a mulher agradava aos olhos. Então, no final fica cego. Então, é uma prolepse que ia acontecer com os olhos deles no final. Então, todo texto é bíblico, geralmente acompanhado de uma prolepse. Isso aí é certo. A gente precisa saber como o autor escreveu isso, da estrutura de narrativa do livro. Uhum. Exemplo, Êxodo 3:1. Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto. Então, ovelha não vai para o deserto. Então, a não ser que Êxodo 3 aponte para Moisés apacentando um pouco, que nada dele no deserto. Então, pela teologia do autor, você encontrando na prolepse, você consegue chegar aonde ele quis dizer por que ele deu aquela informação. Sim. Entendeu? É muito comum isso no texto sagrado, ter esse adiantamento de informações para depois trabalhar a prática. Então, esse adiantamento culmina com ele olhar a mulher, que é a segunda parte ali, do versículo. Ele está no telhado, como ele é rei, ele mora num lugar mais alto, e de cima para baixo vê a mulher, que não estava se oferecendo a ele, perdão, Sim. porque ela está fazendo o banho ritual de pós-menstruação, exigido pela lei. Então, aí, ele de cima consegue vê-la na penumbra, possivelmente no entardecer. Então, essa é a grande questão do comportamento de Davi. Vou até texto aqui para não falar de cor, porque falar de cor você erra. Sim. Entendeu? Então, ver qual horário realmente Davi estava, como se tivesse almoçado, dormido de tarde e acordado. Esse capítulo 11,
Sucedeu, pois, no ano, na época, ano ter terminado, ou seja, virou o ano. Então, realmente, na época do rei já tem a virada de ano. Uhum. Então, realmente vai ser Nissan, o mês da Páscoa. Na época que os reis saíam para a batalha, Davi enviou Joabe com seus servos para Israel para destruir os filhos de Amon. E sitiaram Rabá, Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Sucedeu o cair da noite aqui em James, não sei como é que está na Almeida aí, ao cair da tarde ou entardecer. A hora da tarde. A hora da tarde, que mais ou menos está perto das 18 horas. Então ele vê na penumbra da vela, de um lampião, uma coisa assim, e vê a imagem, né, mais a silhueta do que propriamente a figura da mulher. Uhum. Entendeu? E nesse caso aí, dessa dinâmica em que Davi olhou, né, desejou e agiu, por ser um texto hebraico, teria uma certa ligação, ou a gente pode também ligar com o episódio em que Eva viu, desejou e tomou do fruto? Sim, é possível pela tentação. Uhum. E o texto vai dizer que Cajatá levantou da sua cama e caiu pelo terraço da casa do rei. Viu uma mulher se banhando e a mulher era muito bonita ao olhar. Então, viu. Eva viu, percebeu que era boa para entendimento. Ele viu a beleza, o texto diz, era muito bonita. A Bíblia, quando usa adjetivos, usa, quer dizer que realmente é muito aquilo. Sim. Muito alto, Golias, muito baixo, Davi, É. ruivo, de boa aparência. Realmente os adjetivos estão no texto, vão Uhum. qualificar. Bonito de se olhar, aqui em Guilherme traduz assim, bonito de se ver, ou belo aspecto, vai depender de como ser traduzido. E aí vem a grande questão. A tentação, ela é externa e é interna. A tentação de Eva foi um fator externo, porque ela não tinha pecado em si. Satanás diz que realmente é isso que foi falado. Ela responde que não podemos comer nem tocar. Essa é a resposta dela. Só que quando Deus fala para Adão, fala que não pode comer, não fala em tocar. O Uhum. acréscimo do verbo pode dar uma inferência de que ao tocar e não morrer, Deus estava mentindo, ela foi enganada. O que levou a ela realmente a continuar e a ceder à tentação. Essa é a diferença. No caso, a tentação externa, como Jesus, Mateus 4, o diabo diz, transforma a pedra em pão. Um fator externo a partir de uma necessidade, para Jesus, fome interna. Eva, no caso, um sentimento de ser enganada. Mas Davi tem já aquela grande questão. Ele viu algo interno. Como era comum os reis terem várias mulheres. E até o fato de ele tomar Mical de volta para si, já estando casada, pode demonstrar uma certa tendência à lascívia. Então, ele vai perceber, vai inquirir quem é a mulher. Então, quando ele vai perguntar quem é essa mulher ali, vai receber a resposta. Isso em algumas versões Bate-Seté, em outras versões Bate-Seté, mulher do teu comandante. Não é uma judia. Então, aí vem outra grande pergunta. Por acaso Davi usou da posição e do poder que tinha para conseguir o que queria? Aí vem a grande pergunta. Sim. Se usou, forçou uma situação, porque quando ela engravida, ela só manda o recado. Estou grávida. Ela não fala mais nada. É como se ela pedisse socorro a uma situação que ela foi forçada a estar. Posso dizer que ela também se aproveitou da situação para ser rei? São conjecturas, são construções que o texto traz do silêncio. Uhum. Mas a resposta dela, simplesmente, estou grávida, é como se ela falasse, resolva o que você fez. Como fosse um pedido de socorro. Numa sociedade daquele modelo patriarcal, falar não a um rei ou desagradar ao rei poderia gerar problemas. Sim. Como é o caso lá de Esther, com um Assuero, de entrar na presença. Então, o que aconteceu que o texto faz silêncio? Que o texto vai dizer que isso, realmente só isso. Seba, filha, a esposa de Urias, do Eteu.
Davi enviou mensageiros e a tomou. E a ela adentrou e se deitou com ela. Então, Davi envia, ela vai, e quando ela está no palácio, ela aproveita a situação ou ele força uma situação. Então, são casos a se pensar. Então, cada resposta exige uma conjectura, uma construção diferente do próprio texto. Pastor, só uma pergunta rapidinho, aproveitando que a gente está falando dessa parte. Tem pessoas que têm a seguinte dúvida. Se Davi quisesse, né, como rei, pedir que Batseba fosse a sua esposa, ele poderia? Não, porque ela já era casada. Constitui adultério. Se ela é uma escrava, uma imigrante, como Ruth, que pode ser até violentada, que até Boaz pede para ela e não ser perturbada, aí é uma outra questão. Ela sendo casada, ele está infringindo, no mínimo, aí, quantos mandamentos? Primeiro, cobiçou, adulterou, mentiu, porque depois escreve uma carta. O teor não é muito claro para a gente, mas colocando o marido dela na frente de batalha. Então, cobiçou, mentiu, adulterou e matou. Então, no mínimo, sendo um cara legal como Davi, quebrou 4 mandamentos. Sim. Dos 10 mandamentos. Então, é uma pergunta que tem pessoas que têm, né? Por ele ser rei, talvez ter o poder de se deitar até mesmo com mulheres casadas. Não. E aí, no caso, ele vai casar com ela depois que ela chora o luto do marido. E aí, ela não estando casada, ele vai, para encobrir o pecado da gravidez, a toma como esposa. E aí, quando Deus entra no 12, e aí nós temos a parte do 12 do diálogo de Natan com Davi. Quando o senhor falou da questão de Davi mandar Urias, né, para um ponto perigoso da guerra, onde ele estaria vulnerável, isso me lembrou de Saul, que fez o mesmo com Davi, né? Dando missões, de certa forma, exageradas, com a intenção de que Davi morresse. E Saul já estava numa, vamos dizer assim, cegueira espiritual. Então, no caso, a gente pode ter essa mesma concepção com relação a Davi. Aqui ele estava, de certa forma, cego espiritualmente. No caso, bem negligente. Eu diria que há uma negligência espiritual, porque, no fim, ele acaba agindo como Saul agiu com ele. Ele usou a mesma estratégia que Saul fez, que ele morra não pelas minhas mãos, mas pelas mãos dos inimigos. Ele usou a mesma estratégia que Saul usou com ele. Sim. Só lembrando que, como Saul não conseguia alcançar Davi, é explicado em 2 Samuel 1, quando ele diz que os escudos não seriam mais ungidos, que morreram os valentes. Então, a unção é tanto símbolo do Espírito Santo quanto o cargo, o ofício. E escudo é proteção. Então, a unção que eu respeito deve me proteger. Então, a própria unção que Saul perdera era a mesma unção que protegia Davi durante a sua fuga de quase 10 anos, ou mais de 10 anos ali de Saul. Só que ele faz o contrário, pegando uma pessoa fiel, porque Urias foi fiel a ele, mas ele foi infiel a Urias. E aí o coloca numa situação onde não só ele, mas 10 moços morreram. E olha quando Deus cobra, não cobra nem os 10 moços. Cobra só a vida dele por causa da maldade de Davi. Sim. E aí o texto é muito claro, né? A Bíblia ela mostra o caráter de cada personagem, os pontos fortes, os pontos fracos. Não esconde isso. E no caso de Davi, você tem esse ponto aí, que é muito claro. Olha, a questão da mulher que foi sua. Inclusive, na genealogia de Jesus, na genealogia, aparece lá o quê? Mulheres com problema. Aparece Raabe, que era prostituta. Aparece Tamar, que se deita com Judá, que se fez de prostituta. Aparece Ruth, que deita na eira, que era um lugar masculino que ela não poderia entrar, ou seja, ela quebra uma regra social. E aparece também a mulher de Urias, não diz que era Batseba, e da mulher de Urias, ou seja, na genealogia de Jesus é bem claro isso, é bem claro, estampado,
E Deus recomeçando a partir dos erros humanos. Sim. Pastor, antes de nós darmos continuidade, só uma questão. A câmera do senhor travou aqui pra gente. Está sendo gravado? A gente consegue editar essa parte aqui antes de dar continuidade. Ok. O senhor consegue ver com o Davi? O que possa ser? Vai agora. Eu tirei a webcam e botei a câmera do Note. Show. Aqui para mim, eu tô ouvindo só o áudio, não tá aparecendo a imagem ainda não. Deve aparecer para você aí. Foi, agora foi. Perfeito. Foi. Então, eu tirei a webcam e deixei a câmera do notebook. É ela que deve ter dado problema. Sim. Então, agora dá pra gente dar continuidade, né? Como vai ser editado, não tem problema não. Não tem esse problema não. É isso aí. Pra gente continuar falando dessa questão, o senhor falou sobre uma negligência, né? Sim, espiritual. Uma negligência espiritual, porque olhar e desejar só se torna pecado quando se quer fazer, nesse sentido. No sentido da tentação, ele ser tentado, mas não ceder, então não haveria pecado nesse sentido. Sim. Pecado foi em olhar, desejar, mandar chamar e praticar o ato. Sim. O senhor citou a questão, né, da genealogia de Jesus, né, e agora Davi, nessa questão do pecado, e é importante até mesmo para quem está assistindo, né, de casa, entender que Deus ele não chama pessoas perfeitas e ele não está preocupado em ter pessoas perfeitas caminhando, né, no Evangelho ou trabalhando no reino. E talvez você que está assistindo aí de casa se sinta até indigno, né? Ou quando peca tem aquele desejo de parar. Mas a gente está vendo que Deus ele chama pessoas assim, né, pastor? No caso, o Davi teve uma falha de caráter e depois ele se redimiu, ele modificou a sua própria vida. No caso, quando as pessoas falham, o maior fracasso não é a falha em si, mas permanecer na falha. Então, mudar é a opção. Aí a gente pode pegar o exemplo da mulher apanhada do adultério, João 8, 1 a 11. Pela lei, realmente ela devia morrer, só que não vai somente ela está sozinha, né? Perdão, ela está sozinha, o homem não está. Então, se Jesus dissesse, pode matar segundo a lei, e iriam dizer para Jesus, mas cadê o homem? Então, você também não é fiel na lei. Se Jesus disse, não mata, iam dizer, mas você é contra a lei, e a sua própria lei de amor que você prega. Então, Jesus estava no beco sem saída e oferece não a justiça punitiva, contudo, pelo contrário, oferece a justiça redentiva, dizendo que ela tinha que mudar de vida. Que diz para ela, onde são os seus acusadores? Quando ele abaixa no chão e escreve e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos vão embora para dar consciência, e ela disse, ninguém, nem eu, vai e não peques mais. Ou seja, é a questão de mudar de vida. Algo similar estava acontecendo na comunidade joanina, porque se João escreve, se dissermos que não temos pecado, é sinal que alguém já estava falando, não tem mais pecado, não. Não, o que peca é a carne, o que peca é a alma, e não, eu estou livre. Então, uma falácia teológica. Sim. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos. Mas se pecarmos, temos um mediador, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, se andarmos na luz, ou seja, um estilo de vida diferente, semelhante ao de Cristo, que é a luz do mundo. Se tivermos comunhão uns com os outros, então Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João vai falar lá, 1 João 1,7. Então, também falar que não tem é possível. Tem. Mas a questão é, se é um pecado de estimação, se é uma falha pontual, se é algo que a pessoa precisa trabalhar com apoio psicológico ou alguma coisa assim, aí são caso a caso, é um caso e é necessário ser visto para orientar a pessoa naquilo que ele está precisando ali, na orientação em relação a isso aí. Não uma falha pontual, um momento de raiva, falar besteira, uma coisa ou outra, mas é algo que é costumais. E algo que, no caso de Davi, não houve nem um diálogo consigo mesmo, simplesmente ele peca, ou seja, não há resistência à vontade pecaminosa, mas ele cede de primeiro. Então, isso torna-se uma negligência mesmo. Sim. E depois,
eu queria comentar com o senhor, falou sobre a questão de um pecado pontual, não se tornou uma prática comum de Davi, né? E isso que faz a diferença de uma pessoa que é sincera diante de Deus para aquela que negligencia totalmente a sua vida espiritual. Existe um salmo que é atribuído a Davi nesse período, né? Que é o Salmo 51. Né? E a gente vê ali como esse pecado de Davi não foi algo que ele fez porque era alguém que estava totalmente distante da lei de Deus ou que não dava a devida importância, mas sim alguém que fraquejou com relação a isso, né? A gente consegue ver essa sinceridade de Davi no Salmo 51, né, pastor? Sim, a sinceridade dele no Salmo é que ele não tenta justificar o erro. O problema, muitas das vezes, é você tentar justificar o seu próprio erro. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. Não, isso, pequei perante ti, ponto final. Só que é claro que a linha em pecado me concebeu a minha mãe não tem nada a ver dizendo que ele é filho de adultério, porque a gente escuta muito alguns pregadores falando isso, porque não há indício nenhum disso. Apesar de ser esquecido pelo pai, não há indício nenhum. No máximo ali, você pode vislumbrar o pecado original, ou seja, todos nós nascemos com uma tendência pecaminosa. Só que ele vai pedir algo que o cristão experimenta hoje, que ele vai pedir um novo coração. Quando ele pede um novo coração, ele está pedindo aqui, foi profetizado em Ezequiel, darei um novo coração, darei meu espírito. Então, ele está pedindo uma transformação. Então, uma estrela do mar, se perder uma pata, nasce outra, tem uma regeneração. Mas eu nunca vi ninguém arrancar o coração e ter um outro coração nascendo do zero. É isso que ele está pedindo, um coração nascendo do zero, novo. Então, ele está pedindo um novo nascimento. Está pedindo uma transformação, não exterior, mas interior. E esse salmo é interessante, que no finalzinho do versículo, se tiver com a Bíblia aberta, pode ver para mim aí, se é o 18, restaura os muros de Jerusalém. Vê se está escrito isso aí no finalzinho do salmo. Se é o versículo 18 ou versículo 17. Salmo 51. 51. 18. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Ok, então você tem um salmo que deixou de ser um citizen living, ou seja, um salmo de uma situação vivencial de alguém, para ser um citizen der literatura, traduzindo para que seja aplicado a uma realidade teológica. Então, faz o bem a Sião e restaura os muros, ou edifica. Jerusalém não estava com o muro quebrado. Então, você tem uma releitura exílica do Salmo, quando Davi passa a ser um eu coletivo. Nós pecamos, nós erramos, nós merecemos, mas Deus pode nos perdoar, nos trazer de volta e reedificar Jerusalém. Então, o Salmo ele passa a ser lido de uma outra perspectiva, não apenas do personagem pecador, mas do eu coletivo. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de um novo nascimento, e Deus pode fazer isso, restaurando a nossa sorte, a nossa vida. Então, você tem até uma releitura desse salmo. Amém, isso aí, glória a Deus por isso. Né? E é importante ter essa consciência, porque quando nós deixamos de ter a consciência de que nós somos pecadores também, nós cometemos o erro, como naquela parábola que Jesus falou, né, que havia dois devedores, um com uma dívida impagável, o outro com uma dívida menor, né? E aquele que recebeu um grande perdão, né? Ele não soube perdoar a quem lhe devia também. Então, às vezes, por não reconhecer esse perdão que recebe, se acha no direito de cometer um juízo, de emitir um juízo contra outro, né, pastor? Sim. No caso, outras passagens vão esclarecer essa passagem, desde a condicional, você quer ser perdoado, perdoe, ou perdoa nossas dívidas, porque dívida e pecado no aramaico é a mesma coisa, então perdoa nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos que pecam contra nós. Então, é a grande realidade. É querer a verdade de Deus sendo mentiroso, porque você não pratica aquilo que deseja receber. Sim. Como é o caso de outras passagens, de encontrar em Lucas. Lucas trabalha muito essa questão aí, como o publicano e o
e o fariseu, e outros personagens marginalizados. Lucas trabalha muito essa questão de mulheres, viúvas, pobres, marginalizados, com uma rara exceção de um centurião, lá no começo, e basicamente os personagens lucanos são personagens que têm problemas sociais e têm dívidas, e eles precisam de ajuda, e no caso eles são o modelo para a própria comunidade, que é a igreja. Então, querer de Deus o perdão e não perdoar é algo terrível. Sim. Davi perdoava a Saul. Pode ver que ele corta o manto e o coração dele dói. Aí Saul diz: certamente serás rei, e o seu reino será estável. Então, era a prova que Davi não tinha o ódio por Saul e perdoava. Sim. No entanto, esse fato com Urias foi que desencadeou os problemas no seu próprio reino. Uhum. Porque, claro, primeiro ponto, antes de chegar nesse ponto, primeira observação: não há pecado que esteja encoberto. Não tem como. Uma hora o pecado vem à tona, não tem como. O Salmo Lucas 12, 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Salmo 32, Davi vai descrever seu pecado e a sua decadência espiritual. Números 32, 23, o pecado vai nos encontrar. Ou seja, ele vem bater a porta e cobrar aquilo que é devido. Como funciona isso? O perdão de Deus não tira as consequências. O problema é achar que eu vou pecar e as consequências dos meus atos são livres. Não. Então, em uma teologia madura e equilibrada, se uma fé sem obras é morta, e o tribunal de Cristo é por obras e não por fé, e como Efésios 2, 9, somos salvos pela graça, 8, 9, não é nosso, é o dom de Deus, mas no 10, para as boas obras que ele nos pré-ordenou, isso implica dizer que não adianta eu falar que eu mudei e não mudo nas atitudes. Sim. É uma grande realidade, isso é uma falácia, uma mentira, achar que aí eu mudei, mas as minhas atitudes não condizem com aquela mudança. Então, quando Davi é confrontado, porque o pecado estava encoberto, mas chegou uma hora que ele veio cobrar. E a cobrança disso tudo é a morte da criança, porque ele mesmo deu a sentença. Uhum. Natan vem com a parábola, tinha um homem, tinha uma ovelhinha só, criava no peito, dormia no colo, e tinha um cara que tinha um monte de fazenda, uma fazenda enorme, mas chegou um visitante e eu não tinha nada para oferecer. Quer dizer, tinha muito, mas não quis e pegou aquela única ovelha de uma pessoa. E Davi, com raiva, diz: merece a morte e pagar 4 vezes mais, segundo a lei, porque o ladrão, quando é pego no ato, na lei, tinha que pagar 4 vezes. Então, Davi está sentenciando a si mesmo: merece a morte e pagar 4 vezes mais. Aí você pega. Tamar, filha de Davi, é violentada por Amon ou Aminon. Uhum. Depois é morto por Adonias. Depois Adonias tem relações sexuais com as concubinas de Davi no terraço e é morto pelos jovens de Joabe. Depois, a criança morre, o bebê morre. Amon violenta Tamar. Adonias, irmão de Tamar, mata Amon ou Aminon. E depois, Adonias é morto por Salomão. Uhum. 4. Ele deu a sentença para ele mesmo, naquilo que determinou. A morte ele não sofreu porque houve um arrependimento. Ele disse: pequei. Aí o profeta disse: transpassar é seu pecado. Então, transpassar não é perdoar. Transpassar é passar para alguém. Uhum. Transpassar no hebraico é quando alguém passa na frente. Imagina uma corrida. Alguém passa você na frente. Isso é transpassar no pensamento hebraico. E, consequentemente, se Davi não morre, e se a alma que pecar, essa morrerá, e se o pecado gera morte, alguém tem que morrer. E, nesse sentido, se Davi não morre, alguém morre no lugar dele. E aí podemos encontrar a teologia da substituição, que veio sendo construída desde Abraão e Isaac lá no Monte Moriá, quando Abraão tenta matar Isaac, tentando cumprir o propósito, e Deus que impede. Deus é o agente que pede e Deus é o agente que intervém para impedir a morte de Isaac. Mas você já começa a ver a semente da mulher, o animal morrendo para cobrir a nudez do homem e da mulher. Então você começa a perceber que uma teologia da substituição começa a ser construída a partir do Antigo Testamento, apontando para Cristo.
Então, temos uma abordagem cristocêntrica e depois teológica do texto. Então, Davi não morre, mas quem morre é a criança. Então, alguém tem que pagar pelo meu erro. Em uma abordagem cristocêntrica, é possível perceber que nós somos Davi, nós pecamos, nós merecemos a morte, mas Deus colocou sobre Cristo, que é o bebê, que é o mais inocente, os que nos choca, a nossa culpa. E ele morre em nosso lugar, levando a nossa culpa. Então, é possível ver, a partir disso, uma cristologia muito bonita, apesar da tristeza de Davi. Afinal de contas, o Messias vem de Davi. Então, é mais do que justo que um dos filhos dele morra, já que um dos títulos de Jesus é filho de Davi. Claro, tirando esse aspecto apenas teológico, pastoral, é possível observar uma cristologia no texto. Porque, de outra forma, você diria: Deus é injusto, porque um bebê não tem nada a ver com esse problema. É como se a pessoa fosse fruto de um adultério e fosse punido por isso. Então, a criança é o menos culpado, a menos, né? Não existe menos, a menos culpada da história. Sim. E aí, tudo gira em torno de uma teologia que vem sendo construída a partir depois da promessa messiânica que vai se desenrolar a partir da construção do templo. Sim. E sobre essa questão de Davi agora sendo abordado, né, pelo profeta da corte, Natan, né, que conta essa parábola, né, que convida Davi a emitir o juízo, né, a sentença. É isso aí, como se eles não estivessem percebendo que era sobre ele, né? E até, inclusive, tem a ver com aquilo que a gente falou, quando a gente... Ele ficou tão cego que ele não viu na parábola ele mesmo. Exatamente, né? E acabou falando sobre essa questão. Só uma pergunta, a gente consegue ver também a teologia da retribuição nesse caso de Davi? Sim, só que lembrando que a teologia da retribuição, ela não responde a todas as coisas. Mas é possível ver a retribuição nas consequências. Por que a teologia da retribuição não responde a todas as coisas? Porque há exceções. Exemplo, na teologia da retribuição, o justo tem que receber bênçãos e o ímpio tem que receber maldições. Sim. Como é que explica essa teologia em Jó? Não funciona. Porque Jó é justo, mas está tudo dando errado na vida dele. Então, a teologia da retribuição não responde todas as coisas. Então, me basear apenas nessa teologia é esquecer que a Bíblia ela é recheada de teologias. E aí dá a grande questão. O final do livro de Jó muda a teologia. O livro todo tem teologia da retribuição e no finalzinho, no 42, você tem a teologia da solidariedade. Quando a família de Jó vai lá, dá ouro, come com ele, dali Deus multiplica tudo que tinha de novo a partir daquilo que recebeu da família. Logo, em Davi, em 2 Samuel 12, você tem, melhor dizendo, não diria claramente uma teologia da retribuição, mas eu teria uma teologia da justiça. A justiça como punitiva, que puniu, mas ao mesmo tempo a justiça como redentiva, quando oferece a Davi um outro filho, por Batseba, que é Gedidias, que também recebe o nome de Salomão, e a partir dele, sim, você tem a continuidade do legado. Então, você tem tanto a punição, porque como o pai, como diz Hebreus 12, né, o que não recebe a disciplina é bastardo, então, como o pai disciplina, Deus disciplinou a Davi como modelo para nós, ele viveu para nós aprendermos na vida dele, todos os personagens viveram para a igreja, para que a igreja pudesse aprender sobre comportamento, isto é, como esperar de um personagem de 2000 anos atrás, no Antigo Oriente Próximo, tivesse um comportamento cristão de hoje, como José, como Davi não se vingando de Saul. Então, o fato de escrever sobre o personagem, a gente precisa lembrar que o texto é descritivo e prescritivo. E nesse caso de Davi, é descritivo, não há prescrição. Mas existem as teologias, porque o texto é feito de camadas. Como na semiótica da linguagem, o texto não é apenas uma camada. São várias camadas
naquilo que está escrito e naquilo que não está escrito, que é tão importante quanto aquilo que está escrito. Porque o silêncio do texto te faz se colocar no lugar do personagem. Então, como o texto não terminou, o que o personagem fez? O que mudou? Então, o texto me ensina a fazer coisas e não fazer coisas. Então, aí você tem algo que é descritivo da vida dele, mas prescritivo no sentido que Paulo vai falar em Gálatas 6:6, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, e o que o homem semear, isso também colherá. Sim. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, de não interpretar e por incrível que pareça, até nos dias de hoje, no meio cristão isso acontece. Por exemplo, aconteceu algo de ruim com aquela pessoa porque ela pecou. Ah, essa pessoa ela está prosperando porque ela está fazendo algo de bom. Só que a vida cristã, né, e Deus não se limita a essa questão de Ele estar retribuindo aquilo que a gente está fazendo. Senão a gente nem estaria no contexto da graça, né? Sim, e no caso, é muito perigoso alegar isso quando você não sabe a história toda, porque ele pode estar prosperando porque ele se esforçou, e a pessoa pode não estar prosperando porque é negligente também, é preguiçoso. Sim. Então, por que o ímpio prospera? Se não teme a Deus, se não dá dízimo, não dá oferta, não faz nada para Deus e prospera. Prospera porque se esforça. Então, para Deus ser justo, todos precisam ter oportunidade, inclusive os ímpios. Sim. Só que o justo não se esforça para alcançar a oportunidade. Esse é o grande problema. E aí é muito fácil trabalhar uma teologia da prosperidade, ou se não atribuir à própria pessoa que não tem. Ah, você não tem fé, por isso você não está conseguindo. Não. Isso chega a ser covarde. Uhum. Jogar nas costas de alguém, a questão pode ser conjectura social. Exemplo, Elias disse que não ia chover e passou sede, porque secou ribeiro. Então, Elias está dando num contexto, e nós, dentro de um contexto social do Brasil, podemos padecer desemprego, mas sermos cristãos fiéis. Então, isso é muito perigoso. Uhum. Tem uma visão muito apequenada do texto e colocar sempre a culpa no outro, como se o outro fosse culpado que não tem fé para alcançar alguma coisa de Deus, e às vezes não é fé, é esforço. Uhum. E o judeu, ele tinha muito dessa questão, né? Cristo ainda tem de sempre atribuir algo, né, ou na maioria das vezes, um acontecimento como resultado de uma coisa, né? Um exemplo, quando certo homem, né, que foi curado por Jesus, perguntaram, quem pecou, né, para que estivesse... João 9. Sim. João 9. Quem pecou, ele ou seus pais para que nascesse assim Jesus? Nem ele, nem os pais. E aí? Mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. Uhum. Em autó, no grego, nele. Nele se manifesta a glória. Como é a glória? A cura. Porque, na verdade, o cego de nascença sabia mais do que todo mundo. Porque os pais não querem falar, e ele não viu Jesus, simplesmente ele estava cego. Quando Jesus manda se lavar, quando volta, Jesus não está mais no local. Então, os fariseus eram cegos, Jesus diz, olha, vocês vêm, então vocês estão no pecado. Então, os pais eram cegos, os discípulos eram cegos, e o cego, que era cego natural, via mais do que todo mundo. É a ironia, chama isso de ironia. A ironia é um recurso linguístico muito utilizado na Bíblia. Sim. Pastor, antes de darmos continuidade, eu queria só voltar um pouquinho e eu queria perguntar ao senhor. Davi estava vulnerável naquela questão ali e ele acabou cedendo à sua tentação. Como nós devemos lidar com a tentação como cristãos? Porque Davi estava vulnerável e cedeu a essa tentação. Como nós devemos lidar com isso? Primeiro ponto, uma vida devocional. Se possível, seguir o que Paulo diz, orar sem cessar. Isso está na mente, mas está pensando em Deus, nas coisas do alto. Segundo, você não pode ficar sozinho, não fique sozinho. Seja sempre acompanhado com alguém. Então, acho que o cristão deve buscar a estratégia para vencer aquilo que é mais forte do que ele. Afinal de contas, Deus nunca mandou enfrentar o que é mais forte. Ele diz, fugir da aparência do mal. Podemos perceber quando José foge nu, e nem eu daria crédito que ele era inocente, porque contra fatos não há argumentos, que ele está nu, mas era mais forte do que ele, ao ponto de ele fugir nu. Porque se ele fica, ele peca. Então, é a grande realidade. Jesus, ele nos convida a uma certa radicalidade, né, com relação ao pecado. Tanto que ele fala sobre, se tua mão te faz pecar, corta fora, né?
Ali tipo, tem gente que pode... Não é literal. É uma não hipérbole, literal. né? No caso. Uma hipérbole. Teu olho, o texto é: se teu olho te faz pecar, tua mão te faz pecar, seu pé te faz pecar. Então, o olho é percepção, conhecimento, inteligência. Se isso tudo te faz pecar, muda. Se isso te cortar, mude. Mãos, geralmente, são atitudes. As ações humanas se dão pelas mãos. Então, se as minhas atitudes e ações me fazem pecar, eu tenho que mudar as minhas ações e atitudes. Pé, geralmente, é estilo de vida, conduta. Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Então, ali não é... Você não encontra ninguém na igreja caolho, maneiro e corneta. Não encontra isso. E é importante que você que lê essa passagem, pelo amor de Deus, não faça isso. Entendendo que ali é simbólico, não é literal, que aí se busca uma mudança. E nesse cortar significa fazer uma ruptura com o passado. De fato, Marlon, pecar, ou melhor, viver em pecado. Não é pecar, porque a pessoa pode pecar pontualmente, mas a vida de pecado do cotidiano é anticristão. Então, dizer que é cristão e viver em pecado é um verdadeiro anticristo. Sim. Porque é oposto a tudo aquilo que a gente aprende a partir da graça. Então, a graça me trouxe para me libertar do pecado. Paulo vai falando isso em Romanos, capítulo 3, capítulo 4. Pedro fala sobre isso, a questão de se tornar escravo daquilo que me torna vencido. Então, se o pecado me vence, agora eu deixo de ser escravo de Cristo para ser escravo do pecado de novo. E uma vez liberto do pecado, tem que viver uma novidade de vida. E para falar isso no contexto do 6 ali, do batismo, sepultados pelo batismo. Então, como eu não posso ser julgado pelos pecados, no sentido de Cristo? Porque em Cristo eu morri para o pecado. Então, se eu estou morto para o pecado, eu não posso ser preso ou pagar uma pena se eu não estou vivo. Tem coerência. Então, aí eu tenho que viver uma nova vida em Cristo, longe do pecado. Porque aí Cristo me deu a força de vencer o pecado. Como? Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, eu consigo produzir o fruto do Espírito, que é contrário às obras da carne, pecado, prostituição, mentira, inveja, blá, blá, e ao mesmo tempo cumpre a lei dos 10 mandamentos sem estar na lei. Aí a gente retorna de Gálatas para Romanos. Os que sem lei fazem as coisas que são da lei. Isso é, mas eu não tenho a lei. Mas a minha consciência me leva a um nível elevado de não praticar algo que é contrário à natureza cristã. Então, a beleza está aí. Sim. Tem que conseguir fazer algo sem ser imposto. Não é imposição, como Moisés, que ali estava na pedra, mas algo que flui naturalmente a partir da nova aliança de Jeremias 31 e diante, que é a lei escrita no coração. E pelo Espírito Santo isso consegue acontecer. Você consegue ter o pecado. Não é sobre eu não posso fazer. Eu até posso fazer, mas não quero. É uma decisão que você tem em liberdade em Cristo, né? De você... A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer fazer. É fazer não querendo fazer. Sim. Porque você tem domínio sobre si mesmo. E se faço porque quero, não sou livre. Porque faço algo que eu estou escravizado. Porque eu deixo os instintos aflorarem. Se eu bebo água porque quero beber, eu sou escravo prisioneiro da necessidade da água. Sim. Então, não consigo enjoar porque eu preciso da água. Ela é mais forte do que eu. Pelo contrário, quando digo faço porque não quero, porque faço eu e Cristo em mim, pelo Espírito. E aí você vai entender que Paulo atribui tudo que faz não a ele mesmo, mas ao Espírito. E a graça. Trabalhei mais do que todos eles. Não eu, a graça de Deus em mim. Então, você não fica orgulhoso. Tudo que você faz provém da graça em você, naquele momento. Sim. O senhor falou sobre a questão do anticristo. Eu fiz uma brincadeirazinha do anticristo escatológico com a questão de pecar e ser... Porque todo aquele que nega Jesus vem em carne é o Espírito do Anticristo. Então, o Espírito do Anticristo se manifesta numa vida de pecado também, não só numa pessoa escatológica no fim do mundo. Sim, justamente o que eu ia pontuar, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que pensam já no Anticristo como alguém que vai chegar e vai, sei lá, acabar com as igrejas, fazer com que todo mundo, sei lá, adore ao diabo, mas, na verdade, todo que se opõe a Deus, né, e ao propósito, acaba se tornando, né, ou praticando essa obra do anticristo, né? Esse espírito do anticristo se encontra nisso. Sim, inclusive, eu sou cristão, eu jamais cometeria isso, né?
a gente pode lembrar de uma passagem, tendo essa ótica, né, e esse entendimento, por exemplo, João Batista, quando Jesus ele foi se batizar, ele fala, não, e você que deveria me batizar, está se opondo a uma obra de Deus, né, que deveria ser cumprido. Então, nesse momento, a gente pode ter esse tipo de ótica, está se opondo a uma obra de Deus, então isso se assemelha a essa questão do anticristo, né? Porque como Cristo é o Messias e vem a João para ser batizado, não faz sentido. Explico. Como eu explico isso? Bem, Jesus não tem pecado. O batismo geralmente está ligado à remissão dos pecados, ou seja, a confissão. E ele vai dizer, para que se cumpra a justiça. Então, Cristo faz tudo o que eu deveria fazer. Então, Cristo pode me pedir para fazer algo, já que ele fez. Uhum. Ele se humilha na encarnação, precisa me humilhar. Ele se submete aos pais e às autoridades antes dele, como eu preciso. E até João era uma autoridade anterior a ele. Ele submete a uma autoridade anterior. Porque aquele que tem autoridade precisa entender os níveis de autoridade. E naquele momento, João era um nível de autoridade sobre Jesus por causa da questão do batismo. Sim. Depois, Jesus se batiza, eu tenho que me batizar. Jesus tem o seu momento de grande recepção, também terei. Jesus teve seu momento de recusa das pessoas, e também podemos passar por um momento de recusa. Cristo padece, nós vamos padecer. Cristo morre, nós vamos morrer. Cristo ressuscitou e nós nele ressuscitaremos. Então, só pode acontecer conosco o que primeiro ele fez. Voltando à pergunta inicial, Cristo não tem pecado, não pode morrer. E como morre? Pela lógica, não morreria. A alma que pecasse morrerá. Jesus não tem pecado, não pode morrer. E aí você vai entender a teologia joanina no 10 que diz, ninguém tira a minha vida, ninguém me mata. Eu dou e tem poder para dar e tomar de volta. Ou seja, ele se entregou por nós como sacrifício. Sim. Essa é a grande realidade. Porque a morte não poderia vencê-lo, já que não tem pecado. Então ele se submete a tudo para que eu nele possa experimentar algo melhor, como a filiação, já que ele experimentou até aquilo que eu poderia experimentar hoje. Explico. A sensação de abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele vai experimentar tudo para que eu possa nele vencer tudo isso. Sim, ele é o nosso maior exemplo, né? E nós devemos segui-lo em tudo, até porque, como você falou, ele não se isentou em nada daquilo que a gente pode passar, né? Agora, voltando para a questão do segundo Samuel, a gente pode enxergar Urias como um espelho moral de Davi, esse contraste entre o que Davi estava fazendo e o que Urias estava fazendo, e como a gente deve trazer e enxergar isso na vida cristã. Perfeito. Acho que dá até para fazer uma abordagem pela psicanálise, se eu quiser. É que esses impulsos de Davi seriam o id, certo? E Urias seria o ego, porque Urias ele não se deita com a mulher por causa da lei da guerra. Então, na lei da guerra, tinha que fazer um sacrifício antes de ir para a guerra, para se purificar. Então, ele faz de tudo para não quebrar o sacrifício que tinha feito, o voto. Ele coloca a sua vida junto com os outros. Os soldados estão no campo. Como eu vou dormir na minha casa? Como é que eu vou deitar na minha cama? Davi tenta embriagá-lo, mas não consegue. E, como último recurso, envia a carta para que ele morra durante a guerra. Então, Davi seria o espelho nesse sentido, que seria o ego. O superego seria Natan, que vem ali e coloca a sentença para controlar os impulsos de Davi. Sim. Então, dá para fazer uma abordagem pela psicanálise a partir dos 3 personagens. Uhum. E Urias, ele evidencia muito o quanto Davi ele está distante, agora não somente de uma consciência dele com Deus, mas como coletiva, né? Perfeito. Urias estava pensando mais no reino em conjunto do que Davi, né? E isso também é um sinal de alguém que está numa vida espiritual negligente, não é verdade, pastor? Porque faz a lutar a causas próprias, né? Causas pessoais. E, de fato, o coletivo sempre será maior que o individual.
uma decisão individual não pode ser superior a uma decisão coletiva. E a coletividade é tão importante que em 2 Samuel 5, em algum momento do texto vai dizer: entendeu, pois, Davi que Deus o colocara no trono por causa de Israel. Opa, é por causa da coletividade, não é ele, é a coletividade. Então não era o Urias, era a coletividade, não era Davi, a coletividade. Então, no caso, ele foi egoísta, egocêntrico, egolátrico, em detrimento do outro que era colaborador, pensava no outro, em vez de si mesmo, e o desfecho da história, o próprio texto já narra, que é a morte dele. Sim, e trazendo para quem está assistindo a gente de casa, né, não é sobre a posição que você exerce, ou o chamado, ou o ministério que você exerce, né, é sempre... Deus, ele nos entrega pensando no reino, em prol do reino, né, pastor? A gente não pode ter essa questão de, eu estou fazendo aqui para que o meu ministério cresça, ou para que o departamento que eu sirvo cresça, mas a gente deve pensar, porque Deus, ele nos entrega isso pensando no conjunto, né, na igreja em si, no todo, né? Na verdade, devemos ser cristãos do todo e não da parte. Apesar de estar em um departamento, ele tem que estar subjugado ao propósito inicial daquela própria igreja, da visão daquela igreja. Então, pensar em um departamento apenas, que ele cresça como sucesso e o resto exploda, então isso não demonstra a verdadeira liderança. A verdadeira liderança, ela está preocupada a partir do outro. Isso me faz lembrar do Maslow, da pirâmide de Maslow, quando ele trabalha a questão das necessidades dos empregados na administração. Maslow vai dizer: é impossível o crescimento de uma empresa sem o crescimento dos seus colaboradores. Sim. Então, é impossível ter um crescimento de uma igreja se os membros não crescem de alguma maneira em faculdades, em pós-doutorado, em cursos, em concursos públicos. Então, é impossível pensar no crescimento de uma instituição sem o crescimento daqueles que fazem parte dela. Sim. Então, a gente deve pensar sempre e se preocupar não somente como nós estamos levando a nossa vida, né, mas como o nosso próximo está, como o nosso irmão está. Porque a igreja em si, ela não se faz de um membro, né? São diversos membros que formam um corpo. E é importante a gente ter essa coletividade em mente, né? Sim. Sem a coletividade não haverá igreja, haverá qualquer outra coisa menos igreja. Sim. Agora, trazendo novamente para a questão de Davi, ele estava fazendo tudo de forma encoberta, até que o profeta, né, é enviado por Deus e essa questão se evidencia. Uhum. Por que é tão difícil a confissão de pecados? É porque a confissão vai exigir a sinceridade. Você tem que ser sincero e demonstrar que você não é tão forte quanto parece ser. E apenas carrega uma máscara de super, quando na verdade não é. E é interessante que, versículo 2, capítulo 12, e o Senhor enviou Natã a Davi, e ele veio até Davi e disse. Ele já enviou direto. Não houve espaço. Ele já vem na sequência, olha, e aí vai contar a história. Davi faz tudo de errado, ele é encoberto de todas as formas. Inclusive, quando Joabe diz que chegou perto da porta, Davi ficou com raiva. Ele manda o jovem dizer, olha, mas diz que morreu fulano. E Davi, é verdade, a guerra mata um, mata o outro, manda ele continuar no cerco. Ou seja, Joabe é aquele cara que faz serviço sujo. Sim. Mas sabe os seus podres. E ele deixou claro isso para Davi. Eu sei o que está acontecendo, sei por que está acontecendo isso, e Davi finge que não tem nada a ver. Está tudo normal. E aí, a confissão é algo que exige, primeiro, reconhecimento. Segundo, mudança. Neste caso, nesse contexto, Davi, ele só pede quando é confrontado. Então, muitas das vezes, o confronto da palavra de Deus nos leva ao arrependimento. Então, é necessário haver um confronto. Então, uma teologia que não traz confronto do seu comportamento precisa ser revista. Então, precisa ter um confronto. A vida está errada, você precisa mudar. A pessoa mudou, a pessoa se converteu.
Mas no passado, ela tinha filho. Ok, você não vai casar com aquelas 10 mulheres que teve, mas vai sustentar os 10 filhos que teve. Sim. Esse é o mínimo de caráter que se espera de um caráter mudado. Então, mudei daqui para frente, tudo é diferente. Igual aquela música do Roberto Carlos. Daqui para frente, tudo vai ser... mas e o que ficou atrás? Então, ele tem que consertar, tem que buscar consertar os erros mesmo. Sim. Vir reparando, né? Sim, Todas as tem que reparar. brechas, tudo aquilo que está em falta, até porque isso faz parte de algo muito importante, né? Que é a reputação de um cristão. O cristão ele precisa dar boa fama, boa conduta, porque as pessoas sempre vão atrelar alguém que se intitula cristão ao Evangelho e a Cristo. Logo, se você não tem uma boa conduta, o que vai ser envergonhado não é somente a pessoa, mas sim também o Evangelho de Cristo. Né? E a gente precisa ter essa preocupação, não é, pastor? Sim, porque, na verdade, você não representa só você. Você representa o reino de Deus e se espera de você um comportamento adequado àquilo que você professa. É a questão natural da própria sociedade. E a gente vai ver quanto aquilo que nós vivemos e em reputação é tão importante, porque Davi, ele comete uma série de erros e de, talvez, omissão, justamente porque ele não tinha a boa reputação a partir daquele momento para falar com seus filhos, por exemplo, né? Como o caso de Aminon ou Amon, dependendo da versão, em relação à violência com Tamar, aparentemente isso bloqueou o seu comportamento paterno. Sim. Mas não justificaria. Nesse caso, a penalidade ele recebeu, a perda da criança. A questão dos inimigos, o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu com ele, com cada Absalão. Mas a grande realidade é essa. Ele precisava mudar e dar um testemunho de mudança. Sim. Só que o texto faz os silêncios um tempo. Então, e aí? Aconteceu? Não aconteceu? Houve realmente um senso de mudança depois daquilo? Não houve? E o que nos faz refletir sobre o próprio Davi. Sua falha moral pode desencadear outros problemas, até dentro de casa, pela sentença que ele dá. E isso não tem nada a ver com maldição, são escolhas. A nossa própria vida traz escolhas e muitas vezes nós reclamamos das escolhas que nós tomamos. Amaldiçoamos as escolhas que tomamos, quando na verdade a culpa é nossa, não é de Deus. E o que leva Davi nesse sentido, o texto sagrado, melhor dizendo, leva nesse sentido, mostra a fraqueza. Mas Davi não errou só aí. Davi erra quando lá atrás vai trabalhar para Aques. Ele vai trabalhar para o inimigo. Sim. Depois ele falha quando leva a arca de forma errada. Ele falha quando toma Mical de volta para ele, já estava casado com outro homem. Então você vê problemas na vida de Davi. Excelente rei, mas podemos dizer que ele teve problema como pai. Não foi um grande pai. Ao oposto de Saul, foi um péssimo rei, mas foi um grande pai com Jonatas. Sim. Você vai encontrar essa ironia na vida dos personagens. Então, tirando José, algum outro, você não vai encontrar onde José não tem menção de falha. Outros você tem menções de falha. Todos eles têm menção de falha. Josué, um grande guerreiro, não consultou o Senhor e fez acordo com os gibeonitas. Então, grandes homens vão demonstrar sua falha. Geralmente Deus nos julga por essas grandes questões. Primeira forma que Deus me julga, pelo meu nível de autoridade. Segunda forma que Deus me julga, pelo meu nível de teologia, meu conhecimento teológico. Então, Deus me julga pela minha teologia, pela minha autoridade. E a terceira forma que Deus me julga é pela minha experiência que eu tenho com Ele. Uhum. E todos eles tiveram grandes experiências e tiveram grandes julgamentos também. Sim. E como nós falamos, né? É importante esse conhecimento para nós entendermos que isso não pega Deus de surpresa. Ele sabe com quem ele está lidando. Porém, nós precisamos buscar viver essa sinceridade diante de Deus,
de forma que a gente exponha para Ele, né? A gente falou aqui sobre isso. Expor e confessar gera um sentimento de vulnerabilidade, né? Só que a gente precisa entender que quando nós estamos lidando com Deus, nós não estamos lidando como o homem faz. O homem, quando expomos a nossa vulnerabilidade, talvez ele se utilize disso para fazer um mal, né? E não é tão confortável. Só que Deus, ele já sabe todas as nossas fraquezas, né? Logo, a gente não tem como pegar Deus de surpresa ou como esconder alguma fragilidade diante de Deus, né? Isso vai demonstrar a falta de sinceridade. Porque, vamos lá, hipoteticamente falando, se Deus é presciente, presciência é que Deus sabe das coisas antes que as coisas aconteçam. Pelo fato de Deus saber das coisas antes que as coisas aconteçam, não quer dizer que Deus vai intervir nas coisas que vão acontecer. Deus deixa a vida fluir normalmente, segundo as escolhas de cada um. Então, hipoteticamente, eu tenho 5 opções, A, B, C, D e E. Deus sabe o que vai acontecer comigo em cada uma das 5 opções. E melhor ainda, qual das 5 eu vou escolher? Isso é presciência. Então, dentro da presciência, Deus sabe o que vai acontecer, mas Deus não intervém. Então, Deus me deu a liberdade, livre-arbítrio de decidir, eu decido ruim, e depois vou me queixar da minha própria decisão. De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. E a grande realidade. Então, o Davi reconhecer a partir de ser confrontado, abre o caminho para o arrependimento. Sim. E aí, a partir desse arrependimento, dessa mudança, é que, de fato, aí Deus vai trabalhar na vida dele e vai fazer promessa messiânica, lá no templo. Você vai construir uma casa para mim, uma bet, que é templo da minha casa, a mesma palavra. Eu vou fazer uma bet, dinastia para você. Então, é um jogo de palavras. Sim. E aí vai chegar no momento que ele vai dizer, olha, vai ter um do teu reino que vai reinar para sempre. Então, é a grande realidade. Então, a partir do arrependimento. E aproveitando esse gancho que o senhor trouxe, né, para a gente já caminhar para o encerramento, como a gente deve seguir esse caminho, né, do arrependimento, né, de talvez reconstruir coisas que nós acabamos quebrando com o pecado, né? E como deve ser a nossa ótica, conduta, né, com relação às oportunidades que Deus nos dá de nós refazermos o caminho ou a rota. Então, vou explicar teologicamente, dando um exemplo. Vamos lá. 70 anos de cativeiro babilônico. Judá sobrevive mais 136, 138 anos em relação ao reino do norte, 722, reino de Ezequias. Porque houve a reforma de Ezequias, a reforma de Josias, e você tem a dinastia davídica ali no sul. Mas o arrependimento se dá pela mudança. Se não houver mudança, não há arrependimento. Por mais que a sentença seja negativa, como Nínive, ninivitas e Jonas, a sentença era a destruição da cidade. Deus destruiu? Não. Por quê? Porque houve, em contrapartida, o arrependimento. Nesse sentido, no que tange relacionamento humano para a salvação do homem, Deus muda. É o único texto que a imutabilidade pode ser compreendida de outra maneira, porque a imutabilidade não significa engessamento. Significa que Deus não muda na sua essência, nos seus atributos, no seu caráter, mas muda em relação, em contrapartida ao ser humano, quando ele quer salvação. Ou seja, Deus lhe oferece uma nova oportunidade. Então, é isso que acontece. Segundo, pensando dessa forma, o exílio foi Deus desfazer o que fez. O que Deus fez? Tirou Israel de um exílio, 430 anos, no Egito. Abriu o mar, deu água, deu maná, coluna de nuvem, coluna de fogo, deserto, deu a terra, pá. Então, Deus fez isso, o êxodo. E o novo exílio babilônico, então, Deus desfez. Para quê? Para que Israel se arrependesse. Então, Deus faz e desfaz, Deus desfez o êxodo, tudo que tinha feito, para que Israel voltasse para um cativeiro para se arrepender. Isso é, então, Deus pode usar coisas ruins para me levar a um arrependimento, e a partir desse arrependimento, Deus vai refazer o que tinha feito. Um novo êxodo na minha vida, me levar novamente aonde eu estava. Então, o êxodo não é só
sair. O êxodo é voltar aonde eu estava no exato momento que tinha comunhão com Deus. Sim. Sim. No exato momento que eu tinha comunhão, então eu retorno. Estou desfazendo tudo aquilo, porque o êxodo vem tá ligado ao verbo chuve, no hebraico, que é voltar ou virar-se. Mas não é só voltar, é voltar no exato momento onde eu tinha comunhão com Deus. Voltar a ter e ser o que eu era antes com Deus. É isso que se pede nesse exílio, naquilo que Deus usa, como no caso de Davi, na perda, Deus faz ele voltar a ser o que era. E Deus, né, e a gente vê como é valioso o Antigo Testamento, porque Deus ele usa dessas histórias para nos ensinar, né? Até Paulo fala em 1 Coríntios sobre aquilo que aconteceu, né, com os nossos antepassados, foi escrito, né, foi deixado para que Deus nos ensinasse a não cometer esses mesmos erros, né, e aprendermos a caminhar como nós devemos, né? Então é valioso, por mais que seja até às vezes um pouco difícil, né, falar sobre erros, pecados, né, como Davi cometeu, só que isso Deus traz como ensinamento para nós, que a gente não deve encobertar o nosso pecado, nós não devemos desejar aquilo que não é nosso, né, e até mesmo lembrando um pouco da parábola que Natan traz, e depois ele traz a sentença, né, da parte de Deus, que às vezes a gente buscar coisas externas demonstra até certa ingratidão com aquilo que Deus já nos deu, porque o rei, né, ele tinha acesso a tudo e ele, se ele quisesse outras mulheres, ele poderia ter acesso, né, só que ele vai desejar algo como se Deus não estivesse provendo aquilo que ele já tinha necessidade, né? O profeta vai dizer isso, como se Deus estivesse jogando na cara de Davi. Te dei as mulheres, teu Senhor. Se não bastasse, eu daria mais. Te dei o reino, eu te dei isso. Isso não te bastou? É como se toda a bênção de Deus não servisse, Sim. não tivesse nenhum proveito, e se desejou exatamente aquilo que não poderia ter, e Deus então vai dar a punição, quando o profeta diz, você tem que morrer, e ele se arrepende, pequei, e o profeta diz, transpassado o seu pecado, e dali em diante, a sequência da narrativa mostra o bebê morrendo, e depois Davi adorando. Então aí a lição está aí, ele recomeça, consola a esposa, e tem outro filho, que aí no caso é Salomão, e aí a partir disso você tem a dinastia Davi. Sim. Não parou nele. Então, o maior legado do homem é reconhecer suas fraquezas, melhorar, mudar, que a história vai mostrar quem é a pessoa, se é bom ou ruim. Então, a história vai mostrar, o fim mostra todas as coisas. E no caso da Davi, a falha dele foi um momento da história dele que nos serve de alerta para hoje. Olha, aconteceu com ele, pode acontecer com você. Então, não seja negligente, busque fazer aquilo que é o seu propósito. Se é para ir para a guerra, vai para a guerra. Não esteja disperso. O texto diz que estava anoitecendo. Cuidado com as trevas. As trevas sempre se opõem à luz. As trevas são mais. E os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais. E é a grande realidade. É por isso que Jesus é preso nas trevas, à noite, que demonstra o poder satânico, pela metáfora do joanino. É claro que João não tem dualismo, mas trabalha metáforas de dualidade. Sim. Luz e trevas, vida e morte, água, vinho. Então, isso é muito comum nos escritos joaninos, na teologia a partir do tema, né? Temas joaninos. E a partir disso, então, perceber que Deus sempre pode oferecer uma nova oportunidade, como ofereceu Davi. E aqueles que quiserem podem ter um futuro diferente. Isto é, o teu futuro ainda não está determinado, no sentido de estar fechado para o mal, mas pode estar aberto para o bem, pela misericórdia de Deus. Amém. Então, esse é o estudo e a reflexão que fica para hoje, né? Todos nós estamos sujeitos a pecados, mas se você pecar, tenha um coração humilde de reconhecer, né, de se abrir diante de Deus, porque além de perdão, Ele tem novos recomeços para todos nós. E eu quero aqui, desde já, agradecer ao pastor Eliseu Fernandes pela paciência também, né, para os irmãos talvez
não vão ter esse conhecimento, não teve esse conhecimento, mas foi um pouco difícil da gente conseguir começar, né, a transmissão. E o pastor Eliseu aqui com toda a paciência, né, aguardou e esteve aqui conosco. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, espero tê-lo mais vezes aqui conosco, e eu queria pedir mais um favor, o senhor fazer uma oração para nós encerrarmos. Perfeito, perfeito. Primeiro, eu que agradeço a participação, questão das agendas, essa questão toda, a gente conseguiu achar um horário ali, nesse caso dessa terça-noite de hoje, e fica aí minha gratidão. É claro que em outras oportunidades, ou podemos estar presentes, é claro, o maior prazer, e espero depois divulgar também nas minhas redes sociais lá esse bate-papo aqui, essa terça de crescimento. Espero que você também possa compartilhar com outras pessoas essa conversa, porque isso pode trazer luz à ignorância de outras pessoas. Ou, pensando melhor, produzir aqui como esse podcast, como essa entrevista, esse bate-papo, melhor dizendo, como você quiser escolher, uma teologia que produza fé nas pessoas e esperança. Sim. O mundo já tem problema demais para a gente só falar mal e desejar o mal. Então, acho que é na hora de a gente poder pensar e ajudar a humanidade com alguma coisa que traga um pouco de conforto e alento. Então, fica aqui minha gratidão, e certamente em outras oportunidades, em outros temas aí, não tão teológicos quanto esse, mas em outros temas mais pragmáticos, pastorais. Com certeza, ainda nesse ano, em nome de Jesus, estaremos juntos de novo. Amém. Nessa terça de crescimento. Então, faremos a oração. Peço a você que vai ver esse podcast, vai ver essa terça de crescimento aí, que você também possa se colocar no lugar de Davi. Você também errou, você também merece, mas Deus em Cristo transpassou o seu pecado e te deu uma nova oportunidade. Você possa entender que Deus é Deus sempre. É um Deus de recomeço e de oportunidade sempre. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nada podemos fazer sem ela, Senhor. Damos graças a ti e a todos que nos acompanham, Senhor, que estão, Senhor, assistindo, Senhor, que vão compartilhar esse conteúdo. Venha abençoá-los, venha tratá-los, Senhor. Venha fortalecê-los nas suas necessidades, para que eles possam também vencer a tentação, vencer o seu próprio coração. E que haja, Pai, aqueles que não são, mas que haja neles um verdadeiro renovo, um coração puro, um coração reto, um coração novo, que é dado por ti. Espírito Santo, tu és aquele que nos conduz, aquele que ensina a tua igreja, nos conduza no melhor caminho, esteja conosco. Sejamos, Senhor, sensíveis à tua voz, que possamos ouvi-la e obedecê-la, como o jovem Samuel, que ouviu sua voz e não a entendia, não a compreendia, que nós não sejamos assim, que possamos ouvi-la e entender que o Senhor fala conosco e quer dirigir os nossos passos para um melhor caminho, para uma melhor Canaã, uma melhor terra. Nos abençoe e nos guarda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Um abraço. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Que Deus vos abençoe. Pastorzão, muito obrigado, tá? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. A gente marca lá no Zap lá. Tá show. Isso aí. Tá show? Valeu. Com Deus. Posso desligar aqui? Pode. Então tá bom.